Boa noite a todos. Então, começamos aí nossa gravação. Hoje é dia 16/4/2021, aula de Psicologia Social 1 da FANS. Hoje a gente vai trabalhar o texto 7. O texto 7 ele vai falar sobre o racismo institucional, né? E um olhar aí da psicologia social sobre esse racismo institucional. Vai ser uma pesquisa, né, da UFMG, com 7 psicólogos, né, dos centros de saúde ou hospitais aqui da cidade de Belo Horizonte, sobre a percepção desses profissionais a respeito do racismo institucional. Então, bora lá, vamos lá, bem-vindos todos, boa noite, bora trabalhar. Bom, começar a compartilhar aqui a tela para a gente já ir se organizando aí. Começou pelas considerações finais, aí não dá, né? Hoje o PowerPoint está pequenininho. Não tem erro não, a gente vai ter que compartilhar um pedaço do texto também. Pessoal, vocês já conseguiram fazer a visualização aqui do PowerPoint? Tudo ok? Sim, professor, tudo certo. Ah, não, beleza então. Bom, Faculdade Nova Serrana, curso de Psicologia, disciplina é a Psicologia Social 1, professor Samuel Fazendeiro, texto número 7 que a gente está trabalhando hoje. O texto é sobre a percepção dos psicólogos sobre o racismo institucional na saúde pública, né? Texto da Natália Oliveira Tavares, da Lorena Viana Oliveira e da Sônia Regina Corrêa Lages. Sônia Regina ela é adjunta aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, né, doutora da universidade, já produz muita coisa sobre a psicologia social e está lá nos diversos programas aqui, pertinho da gente, né? Bom, vamos lá então, vamos começar a falar um pouquinho aí desse texto. Bom, logo no começo aí, né, da introdução, eles já abrem com a seguinte questão para a gente. O racismo institucional, compreendido como fracasso coletivo no atendimento com qualidade aos grupos sociais estigmatizados pela cor ou pela etnia, afeta de forma significativa a população negra no campo da saúde. A falsa democracia racial no Brasil, que invisibiliza o racismo e, em consequência, as doenças que atingem de forma mais específica esses coletivos, dificultando o acesso aos serviços de saúde, assim como a qualidade da atenção à saúde. Tem sido determinante e importante nos perfis, tem sido determinante e importante nos perfis de adoecimento e morte nos afrodescendentes. Ou seja, tudo indica aqui logo nesse começo que essa pesquisa ela já nasceu desse desejo de falar um pouco sobre o racismo institucional. Esse racismo institucional, muitas vezes ele é velado, ele não é percebido pelos profissionais. Vocês vão ver aqui ao longo do texto que nas entrevistas alguns deles falam assim, eu nunca tinha pensado sobre isso, né? Uma resposta recorrente, mas que ele tem uma origem histórica, né? Ele, hoje em dia, tem pessoas que chegam a negar o racismo no Brasil, né? O que é bem curioso, né? Porque às vezes a gente tem a impressão que a pessoa mora em outro país, né? Ou pelo menos não conhece bem da realidade. Chegam a negar que exista, inclusive, o racismo no país, né? Que é uma falácia, né? Uma mentira das maiores, né? A gente sabe muito bem que o país ainda é um país extremamente racista, ainda é um país que tem uma herança escravocrata muito grande, é um país muito preconceituoso em diversas áreas, e é um país assim que isso só se manifestou mais agora porque houve um certo pacto coletivo, um acordo coletivo, que agora muitas pessoas elas não, se manifestam em relação a isso, o que é muito triste, né? Que é muito triste, mas não nasceram do dia para a noite, sempre existiu. Bom, nesse texto, então, elas, além de falar sobre essa questão do racismo institucional, elas vão falar como que essa invisibilidade do racismo, tentativa de invisibilidade
do racismo no Brasil é prejudicial para as pessoas, principalmente as pessoas, né, dos coletivos, as pessoas que lutam por uma igualdade, né, ou por pelo menos uma reparação histórica em diversos momentos, e como que a saúde especificamente precisa de ter esse olhar diferenciado para atender com qualidade as pessoas, para atender, né, com atenção à saúde, né? Basicamente, então, logo no comecinho do texto, né, na introdução, a gente já tem esse parágrafo, né, que elas colocam, eu fiz questão de colocar ele aqui. Depois elas falam de alguns dados e vão chegar no seguinte ponto, né, que as experiências são desiguais, né? De nascer, viver e morrer são analisados pela Lopes, em outro texto. Lopes aqui é a Sônia Lopes, que é uma das autoras desse texto também, né, que ela orientou esse texto, inclusive, que argumenta que a pobreza tem cor e que ela, dentro de uma série de campos, atinge de forma visível e concreta a saúde dos afro-brasileiros, apesar de se constituir como um direito humano de acesso universal e igualitário. Deveria se constituir como um direito humano de acesso universal e igualitário, mas não, né, se configura dessa forma. Para justificar isso, elas apresentam para a gente uma pesquisa até, inclusive essa pesquisa, essa primeira, né, ela é apresentada, ela é da própria Sônia também. Vou até abrir meu texto aqui, que aí eu vou falar direitinho aqui dessa pesquisa. Deixa ela separada. Eu acho que vocês não devem estar vendo que eu teria que fechar esse compartilhamento para abrir esse texto. Depois eu vou fechar e abrir. Mas agora eu vou só falar rapidinho, que é um dado muito específico, né? Olha só essa autora aqui, ó. Dados da Pesquisa Nacional sobre Discriminação Racial e Preconceitos de Cor no Brasil de 2003. Vai afirmar 3% da população brasileira já se percebeu discriminada nos serviços de saúde. Entre essas pessoas, né, 68% foram discriminados no hospital, né? As pessoas negras falaram que foram entre as pessoas negras que referiram a essa discriminação, 68% foram discriminados no hospital, 26% nos postos de saúde e 6% em outros serviços que não foram especificados. Em sua maioria, o agente discriminador foi o médico e, ainda que isso tenha sido percebido, poucos buscaram denunciar o ato. Entre aqueles que o fizeram, ninguém relatou ter sido informado sobre as providências tomadas pela instituição para reverter o quadro. Mais uma vez aqui a gente está vendo, né, um acordo coletivo aí dessa instituição, talvez, né, para passar um pano em cima disso, né, ou para essa invisibilidade do racismo estrutural. Então, assim, isso é muito grave, né? Depois elas apresentam ainda outras pesquisas, mas essa me chamou a atenção porque estava justamente na íntegra esse trecho que eles colocaram sobre aí as questões do racismo aí nesse ambiente. Então, assim, é algo que realmente faz a gente pensar, né, pessoal? Qual que é o interesse, né, de invisibilizar a questão racial no nosso país? Aí eu queria aproveitar aqui, já que o PowerPoint hoje é pequenininho, a gente vai ter muito tempo para discutir, que eu acho que vai ser bem importante. Inclusive, a gente vai fazer uma leitura coletiva logo mais sobre as análises do texto. Eu queria saber de vocês. Vocês já tinham parado para pensar sobre essa questão do racismo no país? Isso talvez não faça tanta parte da realidade de vocês, mas a partir de agora eu espero que faça, né, pela nossa área de trabalho, pelo nosso compromisso com o dever humano. Como é que é isso para vocês? Quem já pensou um pouco sobre isso ou pode citar algum exemplo para a gente de uma situação, de uma pesquisa? Não sei, como é que está aí? Bacana, isso aí, beleza. Uai, Oi. professor, Ô, querida. assim, essa questão para mim, no caso, é realidade, né? Tipo assim, eu vivo isso. Sim. Então, para mim, não é muito diferente, não é muito distante. Uhum. Então, quando eu li o texto, eu percebi que a discussão, ela
é considerável, tanto que eu já tinha pensado nisso antes, já tinha analisado antes, porque é algo que eu passo e eu vejo pessoas semelhantes a mim passando também. Você viu as considerações, você se identificou também naquele processo de muitas vezes ter claro para você que essa situação, que muitas daquelas pessoas que deveriam estar atentas a isso, nem percebem esse tema, ou não? Sim, sim, sim. Eu percebi isso não só no texto, como eu falei, mas vivenciando. A gente vê na televisão e também Sim, lendo o texto, né? A gente consegue perceber e pensar, nossa, é verdade, já vi isso em algum lugar mas como e usuário é de muito serviço de real. saúde, por exemplo, você vê isso claramente ou já viu alguma situação que seria legal compartilhar? Não, é, Não. pessoalmente, assim, graças a Deus, assim, que eu tenha percebido, nunca aconteceu, né, nessa situação, não. Uma pessoa próxima nunca chegou a comentar algo nesse sentido. Não. Que bom. Tomara que essa realidade mude, né? O Julião levantou a mão aqui, ô meu querido, por favor. Professor, eu não li o texto, mas eu já passei por diversas situações também. Por É, favor, querido. é bem, assim, constrangedor, sabe? Tem coisa assim que não tem como nem explicar a situação que a gente passa. A gente simplesmente ignora, finge que não viu e passa por isso. Hum. Mas você pode dar algum exemplo? Isso seria incômodo para você? Eu tenho uma deficiência física na orelha, que eu nasci com a má formação. Aí é por causa disso. E você achou que isso, de alguma forma, por causa dessa questão, você já foi mal atendido? Ou ou isso teve algum efeito negativo para você numa instituição de saúde? Não sei se foi uma instituição de saúde mesmo, mas eu falo assim, no cotidiano, sabe? Ah, tá. Nas suas relações com as pessoas, com os indivíduos. Você nota Isso. que tem um certo preconceito ou talvez uma estranheza nesse sentido? Sim, sim. Mais ou menos nesse sentido. É brincadeira, né, cara? Uma coisa assim que realmente não tem nada a ver, né, cara? Para mim não, mas para algumas pessoas pode, Não, parece que digo assim, não tem nada a ver a pessoa ter um preconceito por isso, né? Né? Não, a pessoa que sente com certeza tem a ver, né? E é justo, né? O sentimento é justo. Talvez eu tenha me expressado mal. Para a pessoa é totalmente legítimo. Eu digo pro julgador que não é, né? Que é complicado. exatamente. Né? Eu acho que eu me expressei mal, você me desculpa, viu, querido? Eu E acho que tranquilo. foi... Senhor Edson, ô meu amigo, como é que tá? E aí, Samuel, tranquilo, né? Bora, pedagogo de plantão. Cadê você, meu querido? O texto ele já começa trazendo infelizmente, uma realidade, né, muito triste para nosso país que se diz democrático, né? Então ele já É legal que elas usam esse termo também, né, cara? Que se diz democrático, né? Muito, muito legal isso. uma falsa democracia que existe, que a gente sabe que não existe, né? Infelizmente a gente vê, É, a a gente tem um gente estereótipo, né? Tem um modelo, né? Um modelo muito claro de sujeito e a gente segue à risca isso. Inclusive, a gente tenta se colocar nesse modelo o tempo todo, né? é, mais à frente do texto ele vai falar de várias questões de branquitude, vai falar, né, da forma de tratamento diferente entre um e outro, mas o início dele ele é interessante demais, porque essa falsa democracia e esse racismo institucional nosso, que as pessoas falam, mas eu não tenho preconceito, né? Eu não É, tenho racismo contra... Mas já está tão impregnado na nossa cultura que não se percebe isso. sim. Né? Tá tão no institucional, não é, por exemplo, igual nos Estados Unidos, né, que havia aquela separação, né, ali, branco para um lado, negros para o outro. No Brasil, não. Mesmo quando era na época da escravidão, era todo mundo junto, né? Era aquilo tudo junto ali. Né? Então, mesmo estando todo mundo junto,
ainda há essa separação institucional. Cara, mas Ela é uma de separação cada um, velada, né? Eu acho que todo mundo vê dentro de isso, algumas cada um. pessoas, por má fé, fingem não ver, mas isso é bem claro, né? O Brasil ele tem limites assim muito bem estabelecidos, né? Seja na área do racismo, né? Seja nos outros diversos preconceitos que o país tem, né? Por exemplo, assim, as questões... essa invisibilização, ela é muito dolorida para quem sente. Né? Às vezes a gente não pode falar pela pessoa porque a gente não sofre, então a gente não tem noção da dor que é. A gente, né, imagina essa dor que é de você chegar num lugar, imagina você chegar num local público, onde todos deveriam ser atendidos da mesma forma e simplesmente pela cor de pele a pessoa ser atendida depois, né, ou ser atendido de outra forma. Ser atendido de uma maneira indigna, muitas vezes, ou ter um atendimento vinculado a isso, né? Quer dizer, é algo inaceitável, é algo inapropriado, é algo baixo, né? Nos diversos sistemas aí que a gente pode pensar. Gente, eu vi que tem duas pessoas com a mão levantada, acho que uma até a Sabrina, viu? Só que agora a gente está com menos de 1 minuto. Eu vou fechar e abrir no mesmo minuto agora, para a gente não perder essa discussão, tá bom? Beleza. Deixa eu parar o compartilhamento. Vou fechar e vou abrir de novo, que aí a gente fica bacana. Eu vi que aí Stephanie e Lu chegaram, bem-vindas, viu, queridas? Já vamos entrar de novo, só fechar e abrir, tá bom?